Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui no nosso cantinho do bate-papo, ficou legal, né? Hoje tem uma coisa muito louca que eu preciso falar para vocês. Assim, há muitos anos nessa indústria vital, algumas coisas me surpreenderam. Eu acho muito curioso como tudo acontece. E acho que existe algo no ar, sem dúvida nenhuma, né? Magia tibetana é uma coisa que o povo brasileiro nunca ouviu falar, mas que quando bate na porta vem que vem, né? A prática de encaminhamento de falecidos. Já aconteceu uma pessoa que solicitou, duas, três pessoas, até porque um depoimento puxa o outro, solicitou a questão do encaminhamento de um falecido e claramente teve a sensação do vazio, da ausência. Teve gente que sonhou com um falecido se despedindo no sonho e no dia seguinte recebeu o meu e-mail dizendo. As pessoas perceberam que o encaminhamento ele demora alguns dias. Por quê? Porque eu junto um grupo de pessoas que solicitam isso para fazer a cerimônia budista, tá? Então eu espero acumular um número X de pessoas para poder fazer o encaminhamento. Então ele não é pontual. Então alguns demoram um pouco para responder a mensagem, outros já recebem a mensagem. Então ela nunca sabe, a pessoa nunca sabe quando o encaminhamento vai acontecer. Não existe programação de data, nem para os tratamentos, nem para a questão do encaminhamento. Então as pessoas chegam para mim e falam, tio Spook, eu quero uma sessão para tal enfermidade. Ok, as suas sessões vão ser realizadas. Tá, mas quando? Você nunca vai saber. Porque a gente entra nesse critério do evitar o efeito placebo, tá? Então, uma pessoa chamada Elizabeth solicitou, infelizmente, pelo falecimento de um ente querido, o seu encaminhamento. Tá? Esse encaminhamento, essa solicitação aconteceu dia 28 de março. A pessoa recebeu o e-mail, a comunicação, a solicitação do encaminhamento. E o encaminhamento aconteceu dia 31 de março. Tá? Só que um fenômeno aconteceu. E ela me escreveu um texto explicando esse fenômeno. E eu quero que vocês escutem, porque teve coisas aqui que eu mesmo falei, uau, que loucura! Vamos lá, só arrumando meu PDF aqui, o documento em PDF se aumenta de tamanho, ele faz aqui um estardalhaço. Então vamos lá. Bom dia, me deixaram meu relato sobre a sessão, meus queridos. Como disse sempre que possuo, recorro a você, Rodrigo, e sempre tenho provas e evidências, mas dessa vez me surpreendeu. Caraca, isso aqui é... Eu entrei em um contato para encaminhar o meu sobrinho e te pedi, se possível, que fosse depois de domingo. No sábado à noite, quando eu fui me deitar, senti que meu corpo se afundava no colchão e me vi caindo em um vácuo escuro e sem fim. Logo parei no ar e se acendeu uma luz, como se fosse uma vela, mas sua chama era de um branco fluorescente muito forte. Quantos depoimentos estão vendo de que estão vendo luzes ou em sonhos ou realmente presente no quarto durante a sessão? São dezenas de depoimentos. Dezenas. Olha que louco isso. Sou de família católica, mas não praticante, e justo no domingo essa questão foi a missa de 7º dia dele. Estávamos todos na igreja e a minha irmã comprou a vela da quaresma, que deveria ser acesa durante 10 dias. Durante todo o dia tivemos uma visita que nunca aconteceu, de muitas borboletas de um arco-íris de frente à nossa casa, sem que houvesse chovido. Eu estou lendo de primeira junto com vocês, tá? Exatamente às 18 horas, minha irmã acendeu a vela, fazendo o seu ritual de oração ao nosso menino. E quando foi às 2 horas da manhã, ela foi despertada com um cheiro forte de vela e quando chegou no seu altar, no andar de baixo da casa, ela se deparou com uma vela toda derretida. E uma sensação diferente no ar.
Já na minha casa, onde ele nasceu, era como se todos estivéssemos dopados. Um vento soprava e não era gelado, era como uma brisa na praia, domingo profundamente. Dormimos profundamente e acordamos leves e em paz, como se estivéssemos medicados com um calmante, sabe? E para quem não acredita, o mundo espiritual é real e a magia tibetana é real, pois a prática do encaminhamento de falecidos só tem dentro do budismo tibetano, o que vem há 6.000 anos atrás. Ou seja, é algo milenar. E para quem não acredita, o mundo espiritual é real. Somos energia e estamos nesse corpo temporariamente humanos e todos devemos voltar para a fonte, que é tudo. Tem um vídeo meu que eu falo exatamente sobre isso. E para quem duvida, a vela explodiu. Tá aqui. Tá? Rapaz, não mexe com a magia tibetana não, porque os bichos são brabo. Brincadeiras à parte, como eu sempre falo, né, tem certas coisas que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Nunca sabe. A prática é uma das práticas mais lindas, mais belas e mais básicas, onde toda criança budista aprende. No Tibete, eles aprendem muito sobre essa questão da vida, da morte. É ensinado isso logo na existência, para que as pessoas saibam o que está para acontecer. Quando eles vão para o templo budista, os ensinamentos eles são igual como se fosse em um monastério. Você fica fechado e aprendendo. E para eles é uma honraria ter um filho que adentre e é reconhecido dentro do monastério como um antigo praticante budista ou um ex-lama que faleceu. E assim ele consegue então galgar novos degraus e ir para o mundo para ensinar o budismo. Para eles é uma enorme honraria estar dentro desses ensinamentos. Aqueles que não querem, por uma escolha deles, porque não é obrigado, podem virar camponeses, podem trabalhar em comércio. E eu tenho muitos amigos em Katmandu que me vendem, comercializam produtos tibetanos, seja jopamalas raríssimos, incensos para a prática. Por exemplo, quando eu faço o encaminhamento dos falecidos, ou quando eu faço a prática inicial dos tratamentos das enfermidades, eu tenho uma cerimônia, eu tenho incensos específicos que ficam, eu tenho um grupo de incensos que fica em cima aqui do armário, tenho uma gaveta inteira específica para incensos de todos os tipos, para todas as cerimônias. Então você imagina que se eu vou fazer uma cerimônia de encaminhamento, eu tenho um incenso específico. Se eu vou fazer uma prática de tratamento a uma enfermidade, eu tenho um incenso específico. Se eu vou simplesmente fazer práticas para algumas consciências búdicas, eu tenho um incenso específico para isso. Então todo o material ele é feito à mão, ele é feito por meio de orações, ele é feito por monastérios específicos com lamas específicos que têm essa habilidade e já tem um reconhecimento dentro dessas práticas. É sério. Então você vê a beleza de tudo isso e como acontece em uma terra cristã. Ou seja, independente da sua crença, o que eu faço funciona e ele pode ser comprovado então dentro de diversas esferas. Literalmente as esferas de luz que vocês observam nos quartos, a retirada da energia de vocês, o corte do vínculo de vocês com o falecido. Isso é uma coisa linda. Mas, de novo, é um viés de religião, precisa estar inserido dentro dessa religião para entender, precisa estar inserido dentro dessa religião para praticar. As religiões mais antigas e tradicionais, como o hinduísmo, o budismo, o judaísmo ou mesmo o islã, não é for fun. Não é tipo, eu vim ver aqui, vou sentar, vou fazer e tal, e vou gourmetizá-las. Não. Você tem que se converter, entre aspas, ou seja, naturalmente há uma retirada do seu viés de crença para imersão em uma outra religião. E é isso que eu falo para vocês, não adianta querer trafegar que nem o espiritismo,
que qualquer pessoa pode entrar lá, no budismo não. O budismo ele é mais fechado, mais recluso. O judaísmo nem se fala, tem que ser exatamente sangue judeu ou convidado para poder adentrar em uma sinagoga. Tanto que as sinagogas, muitas são bem fechadas e até tem vários seguranças ou até vidro à prova de bala na entrada para impedir com que aconteça ataques terroristas ou algum maluco queira fazer alguma coisa contra. Então essas religiões, elas são mais reclusas porque elas trazem, obviamente, toda uma herança e toda uma necessidade de ainda manter vivo esse conhecimento. O budismo, antigamente, tudo era oral, não era escrito. Ele começou a ser escrito em pedras e depois começou a ser passado, tanto escrito quanto oral, os ensinamentos, mas a grande maioria ainda é oral. Eu preciso ter acesso ao lama para poder ter, então, o respaldo de maneira oral. Ele vai me ensinar o que não está escrito. Alguns livros, e são mais raros, eles trazem alguns ainda resquícios de ensinamentos mais nobres, que eles chamam de termas ou tesouros que são adormecidos, e que custam uma fortuna. Tem livros que custam $100, $200, e que são mais raros. E eu consigo acesso a esse tipo de literatura graças aos meus amigos que moram no Nepal, Butão e em Katmandu, onde eles me comercializam esse material. Mas, de novo, eu tenho que comprar, nada de graça. Mas é um ensinamento que, assim, é algo que você fica registrado. E o legal é que tanto essas práticas de encaminhamento, elas também podem ser usadas para o seu dia de morte. Ou seja, o dia que eu morrer, eu tenho 5 práticas que eu posso predeterminar dizendo, essa vai ser a prática que eu vou usar no momento do meu encaminhamento. A sua mente fica treinada automaticamente e na hora de você morrer, você já sabe como fazer. Uma prova disso, eu lembro que teve uma praticante muito antiga do templo budista aqui em São Paulo que acabou falecendo. Ela ficou internada no hospital e aí me pediram para fazer o encaminhamento. Quando eu fui fazer o encaminhamento, eu avisei, não há necessidade. Porque a consciência dela já partiu sozinha, porque ela foi treinada para o seu auto-encaminhamento. Ou seja, ao invés do cérebro dela se perder completamente dentro desse viés da matéria, do viés do apego, da família e tudo mais, a consciência dela determinou só um ponto e falou, é aqui que eu vou concentrar, é aqui que eu vou embora, até achar um outro corpo. E aí ela reencarna. É por isso que muitos praticantes budistas, eles reencarnam muito rápido, para que eles possam nascer em um lugar mais auspicioso, para continuar os ensinamentos, ou perto de templos, ou levando, então, a possibilidade de lugares inóspitos, o conhecimento budista. E o que eu falo para vocês é de coração, depois de estudar mais de 30 anos de religião, e terminar até pós-graduação nas religiões comparadas, em teologia, religiões comparadas, história do cristianismo e outras teologias que eu fiz. Cara, assim, de todos os estudos dessas religiões, o budismo foi o porto mais seguro para qualquer tipo de possibilidade e eventualidades que você venha a passar. De coração, eu falo para vocês. Veja, teve um rapaz, Pedro, entrou em contato comigo porque estava passando por um problema muito sério de burnout. Eu estava com uma prática de burnout budista na minha frente. Por quê? Porque, eventualmente, como eu tenho uma sobrecarga muito grande de pós-graduação, de estudos de música, eu estou fazendo aula com 2 professores de música, eu tenho os e-mails para responder, os vídeos para gravar e tudo mais, eventualmente você fica numa questão mais acelerada. Ainda tem academia, que para mim é uma masmorra aí. Meu chapamala está na minha mesa agora, nesse exato momento, onde eu faço a prática para a retirada disso. Eu falo de coração para vocês. Essa prática eu posso projetar em qualquer pessoa que esteja passando por crises de ansiedade, depressão, burnout. Sim, posso. Quando eu fiz em mim, cara, sério, é como se nada mais existisse. Nada. A prática, ela é tão, assim, ensandecida em termos de precisão, que eu fiquei dopado o dia inteiro. E é como se tomasse um calmante, exatamente como a Elizabeth contou. É como se tomasse um calmante. E é uma questão de você fazer 10 ciclos com o Japamala, 10 ciclos de 111, é o suficiente.
É o suficiente. Sabe, é só respirar e você faz e acabou. Você de repente fala, cara, pode estar acontecendo no final do mundo, mas eu tô tão tranquilo. Eu falo de coração mesmo. Isso aconteceu. Da mesma maneira que eu contei para vocês a história da gastrite, que eu fui comer no McDonald's e tive uma infecção gastrointestinal, e que eu fiz a prática no quarto durante 1 hora, no quarto de meditação, eu saí de lá sem nada. Eu falei, caracoles, o bagulho funciona. Veja, se fosse o espiritismo, se fosse o cristianismo, se fosse o Frei, se fosse qualquer outro, eu estava fazendo essa prática. Mas, de novo, eu tive acesso a todos esses conhecimentos. De coração, o caminho das pedras, ele é dado a vocês. E eu falo não só como um professor, porque eu sou um professor, eu tenho 2 docências em ensino religioso. Assim, eu falo para vocês de coração, sigam o caminho das pedras que vocês vão se sair bem. Não fiquem correndo atrás do próprio rabo. Sigam o caminho das pedras. A magia acontece quando você realmente entrega seu coração para uma religião que te ampare em todos os aspectos. E a única coisa que ela pede para você é, cara, senta e faz a prática, mais nada. É só praticar. Entende? É isso. Então, assim, eu agradeço de coração a todos vocês. Eu espero que não tenha dado muito trabalho a limpeza da vela. Mas eu agradeço de coração por confiar em mim, confiar em seus familiares, né? Seus entes queridos que se foram, confiar dentro dessa incrível prática que eu trago do Oriente para poder ajudá-los dentro daquilo que vocês precisam. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas que vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.